Você reza, frequenta a missa, talvez até participe de grupos de oração ou leia passagens da Bíblia antes de dormir. E mesmo assim, sua alma permanece fria, vazia. Você sente que falta algo, uma faísca, um sentido, uma vida que pulsa por dentro. E começa a se perguntar: o que estou fazendo de errado? Por quê, mesmo fazendo tudo o que me ensinaram, continuo sentindo que Deus está distante? São Francisco de Sales já conhecia essa dor espiritual. Ele sabia que há uma diferença brutal entre praticar a fé e deixar-se ser transformado por ela. No coração de muitos cristãos existe essa sensação de estagnação. Eles estão cansados de repetir fórmulas, de viver uma espiritualidade mecânica. E é aqui que São Francisco de Sales entra como uma lâmina precisa, cortando a ilusão de que basta fazer as coisas certas para estar unido a Deus. O santo dizia que o maior perigo para a alma não é o pecado declarado, mas a frieza disfarçada de devoção. Aquela prática religiosa sem entrega interior. Aquela fé que não move, não converte, não esquenta. Para São Francisco, a tibieza espiritual, essa mornidão da alma, é mais perigosa do que a própria queda. Porque o pecador sabe que caiu, mas o morno acredita que está tudo bem. Reza, mas não ama. Frequenta os sacramentos, mas não se arrepende de verdade. Fala de Deus, mas vive como se ele fosse um acessório. E com doçura firme, São Francisco chamava isso pelo nome: infidelidade disfarçada de piedade. Ele nos ensina que a fé não pode ser apenas repetição. Deve ser transformação, deve incomodar, provocar, arrancar-nos da superfície. E se sua alma continua fria, mesmo com todos os seus esforços religiosos, talvez seja porque você ainda não deixou Deus entrar onde realmente importa, nas suas vontades, nos seus apegos, na sua rotina, no seu orgulho. A alma fria não é aquela que não reza, é a que reza sem alma. É a que ajoelha o corpo, mas mantém o coração endurecido. É a que confessa com os lábios, mas se recusa a mudar de vida. E São Francisco de Sales não poupava palavras. Dizia que esse tipo de fé, que não gera caridade, arrependimento e transformação concreta, é estéril e, portanto, inútil para a salvação. Se você sente que sua fé esfriou, que sua alma está dormente, este vídeo é um chamado, um socorro, uma sacudida, não para te acusar, mas para te despertar. Porque São Francisco de Sales não foi apenas um santo da mansidão, foi também um mestre na arte de incendiar corações com a verdade. Hoje, vamos juntos entender por que tantas almas continuam frias mesmo cercadas por práticas religiosas. Vamos aprender com São Francisco como sair da indiferença espiritual e voltar a experimentar a fé como fogo que purifica e aquece. Porque você não foi criado para viver em gelo. Você foi criado para arder em amor. A frieza da alma não nasce de uma hora para outra. Ela se instala lentamente, como um vento gelado que invade pelas frestas da rotina espiritual. Tudo começa com pequenos descuidos. Uma oração feita por obrigação, uma missa assistida com distração, uma confissão sem arrependimento real. E quando menos se espera, aquela chama viva da fé se torna brasa apagada. São Francisco de Sales, com sua sensibilidade de diretor espiritual, reconhecia esses sinais com clareza. Para ele, a alma fria é aquela que perdeu o amor. E onde não há amor, não há fervor, não há vida. Ele dizia que muitos se contentam com uma piedade exterior, achando que isso basta. Fazem tudo certo aos olhos dos outros, mas por dentro estão secos como um campo sem água. Essa aridez, segundo o santo, é perigosa porque engana. Dá a falsa sensação de que está tudo em ordem. Mas Deus não se contenta com aparências. Ele deseja o coração inteiro. E quando percebe que estamos nos distanciando dele, começa a permitir que sintamos o peso do vazio, não para nos castigar, mas para nos acordar. São Francisco de Sales afirmava que a alma que vive só de práticas externas, sem cultivar o amor interior, está em risco constante.
Ele explicava que é necessário fazer exame de consciência frequente, não apenas para identificar pecados mortais, mas também para detectar a ausência de fervor, o automatismo espiritual, a preguiça de alma. Porque tudo isso aos poucos vai endurecendo o coração. Muitos dizem: "Mas eu não tenho forças para rezar com fervor." E ele respondia com doçura e firmeza: "Mesmo que não sinta nada, continue. Mesmo que esteja frio, persevere. A alma não aquece com pressa. O fogo interior não se reacende com um estalo. É preciso constância. É preciso fidelidade no deserto. Deus muitas vezes permite que passemos por tempos de secura espiritual, justamente para purificar nossas intenções, para ver se o buscamos por amor ou apenas por consolo. Essa frieza também pode nascer de uma vida dupla. São Francisco era claro ao dizer que não há paz para a alma que vive dividida, que busca a Deus no templo, mas vive segundo o mundo no dia a dia. A duplicidade gera frustração, pois o coração fica em conflito. Quer a paz do céu, mas se alimenta dos vícios da terra. E nesse abismo, a fé vai se apagando. Por isso, o primeiro passo para aquecer a alma é romper com essa incoerência. É alinhar a vida com o Evangelho. É parar de justificar pecados e começar a combatê-los com humildade e decisão. Se sua alma está fria, talvez seja porque você deixou de se examinar. Talvez tenha se acostumado com uma vida espiritual sem exigências. Mas São Francisco te chama de volta. Ele te diz que a alma que deseja verdadeiramente a Deus precisa buscar não apenas consolo, mas conversão. Precisa querer mais do que sensações. Precisa buscar união real com Cristo. Não tenha medo de reconhecer sua frieza. Ela é o sinal de que algo precisa mudar. E essa mudança começa com a verdade, com o confronto, com o arrependimento. Deus não rejeita uma alma que volta de coração sincero. E São Francisco nos lembra: o amor de Deus é como um sol. Mesmo quando não o sentimos, ele continua brilhando. Só precisamos abrir as janelas da alma para que ele volte a aquecer tudo por dentro. Reacender a alma fria é como reacender uma vela que se apagou com o vento. Exige cuidado, paciência e persistência. São Francisco de Sales nos mostra que a alma que perdeu o fervor não está condenada, mas precisa urgentemente reencontrar o fogo do amor de Deus. E esse fogo não volta com pressa nem com fórmulas prontas. Ele volta quando há verdade, quando há humildade, quando há sede. O primeiro passo, segundo o santo, é admitir a própria frieza. Muitos continuam vivendo religiosamente, sem jamais confrontarem a verdade de que sua fé está morna, mecânica, desanimada. São Francisco ensina que esse reconhecimento é um dom precioso, porque a alma que sabe que está doente já deu o primeiro passo rumo à cura. E para curar-se, é preciso deixar que Deus toque aquilo que você tem escondido: sua apatia, sua preguiça espiritual, sua rotina vazia. Ele recomendava o recolhimento interior. Dizia que o silêncio é o lugar onde Deus reacende a chama. Vivemos em um tempo de distrações constantes. Notificações, preocupações, barulho, aceleração. E a alma, sufocada por esse ruído, perde a capacidade de ouvir, de sentir, de perceber a presença divina. Por isso, se você quer reacender sua fé, precisa fazer silêncio, precisa parar, respirar, entrar em oração com sinceridade, mesmo que pareça seco no começo. São Francisco de Sales também nos chama à perseverança. Ele diz que a alma fria muitas vezes é tentada a desistir, a abandonar a oração porque ela não sente nada. Mas o santo ensina que o maior ato de amor é continuar buscando mesmo quando não se sente prazer. Isso é fé pura. Isso é amor maduro. Perseverar quando tudo parece estéril é oferecer a Deus uma adoração que nasce não do sentimento, mas da fidelidade. Agora que você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: será que ainda dá tempo? Será que minha alma tão fria e acostumada à rotina espiritual pode realmente ser reacendida?
A resposta de São Francisco de Sales seria firme e doce ao mesmo tempo. Sim, sempre há tempo para quem deseja amar de novo. Sempre há caminho para quem decide recomeçar. A frieza espiritual não é sentença, é convite. Convite à conversão mais profunda, mais silenciosa, mais verdadeira. Como dizia São Francisco de Sales, o amor divino é uma chama que, se não for alimentada, se apaga. Que hoje você decida alimentar essa chama. Que sua fé deixe de ser apenas uma memória e volte a ser presença. Que sua vida espiritual saia da superfície e mergulhe no coração de Deus. Se essa mensagem falou contigo, compartilhe. Não guarde essa luz só para você. Muitos estão frios, vazios, fingindo fervor enquanto morrem por dentro. Que você seja instrumento para reacender essas almas. Que São Francisco de Sales interceda por nós. E que, a partir de hoje, sua fé volte a arder, não um pouco, não pela metade, mas com tudo.